Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 16 de novembro, agora na Espanha, 19 horas e 59 minutos, no Brasil, 15h59 da tarde. Gente, a BTC aqui no 15 minutos, ancorada pela banda de volatilidade no intraday, segue promovendo aquela movimentação maldosa, acaba desenhando uma fuga ascendente depois de uma longa acumulação de topos descendentes e fundos ascendentes. Depois acumula numa canaleta virtual de baixa, depois explode de novo para depois formar mais uma cunha de fundos ascendentes, topos descendentes. Ela tem feito isso basicamente desde que o Donald Trump venceu as eleições. A gente promove uma mega fuga ascendente, uma canaleta virtual de baixa que depois cria outra fuga ascendente, acumula uma nova fuga ascendente, uma nova canaleta virtual de baixa. A cada canaleta virtual de baixa dessa, os cavaleiros do apocalipse e criptocéticos, eles vêm com tudo. Muita gente não está olhando para o gráfico do Total 3, o Total 3, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão da BTC e ETH, rompeu aquele último topo em 779 bi. Agora a gente já está em 804, tá até um pouquinho, antes de eu dar o print nessa tela aqui, tá até um pouquinho acima disso, tá 816 bi. Aqui no semanal a gente está abrindo um Morobuzu. Qual é a principal característica de um Morobuzu, que são corpos reais mais extensos, Renato? É que eles sempre trazem os irmãozinhos. Por isso eu alerto aos senhores, se isso aqui não é a prova cabal de que o varejão tá chegando, eu não sei o que é. Agora, esperem os senhoritos, quando esse varejão que tá chegando agora, médico que estudou comigo no 2º grau, perguntando, Renato, eu compro o quê? Funcionário público, que sempre foi criptocético nos grupos de WhatsApp da faculdade e do 2º grau, que sempre colocavam kkkk depois de qualquer menção ao Bitcoin, agora querem saber o que comprar. Quando essa galera chega, é porque alguma coisa está mudando. Se vocês hão de convir que muita coisa está mudando. Agora esperem até esse pessoal perceber que investir em criptomoeda é muito mais do que escrever no Google quais as memes comprar ou quais moedas comprar. Por isso eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Uma nova fenomenologia, que não é só o médico que estudou com você no 2º grau te perguntar o que comprar, e não é só o funcionário público que colocava kkkk nos grupos de WhatsApp quando alguém fazia menção a criptomoedas ou ao Bitcoin. Uma nova fenomenologia está surgindo agora, que é a alteração do discurso daqueles que falavam que esse ciclo seria o ciclo da BTC, porque os ETFs de BTC estariam colocando dinheiro só na BTC, que não havia dinheiro para as altcoins. Enfim, como se a BlackRock recebesse lá os aportes de milhões, de dezenas de milhões de dólares como contrapartida às vendas das cotas de ETF de BTC no mercado à vista, e ela pudesse comprar a BTC na árvore da esquina. A BlackRock compra a BTC de holders. E holders que provavelmente estão vendendo BTC para BlackRock agora a 91.332, esses holders muito provavelmente compraram BTC a um preço muito menor, e eles sabem como funcionam os ciclos. Eles estão vendendo, provavelmente eles compraram BTC abaixo de 40 mil dólares, ou abaixo de 50 mil dólares, ou abaixo, com certeza, num patamar abaixo desse de 91.322, e eles estão fazendo o quê? Ficando em USDT? Deixando lá no Itaú ou no Bradesco? Não! Os holders estão investindo em altcoins. Ah, Renato, a Atom estava 3,90 há 4 semanas atrás. Tudo bem, agora está 5,90. Tá bom para comprar?
Tá excelente, porque o Total 3, vamos voltar lá pro Total 3. O Total 3 basicamente tá desenhando uma configuração gráfica. Eu tô avisando pros senhoritos que o que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. O Total 3 está desenhando esse Morobuzu aqui e ele só vai parar. O Total 3 é a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão de BTC e ETH, ou seja, é tudo de Solana para baixo. O Total 3 só vai parar em 1.4 tri. Mas, Renato, o Total 3 agora tá 817 bi. Da onde vai surgir 600 bi para levar o Total 3 para 1.4 tri? Clicando, vendendo alguma chitcrenca, vendendo Petri 4 e clicando e comprando alguma altcoin que constrói a base da Web3. Enquanto eu vos falo aqui agora, a BlackRock está tokenizando o mercado obrigacionista norte-americano na rede ETH. Agora eles estão tokenizando na Base, na Optimism, na Avalanche. Enquanto eu vos falo aqui agora, neste exato momento, o Goldman Sachs e o JP Morgan estão criando uma blockchain para promover a remessa transnacional de divisas. Enquanto eu vos falo aqui agora, o Departamento de Trânsito da Califórnia está transformando cada veículo numa NFT dentro da rede Avalanche. Enquanto eu vos falo aqui agora, nas últimas 48 horas, a Tether, a maior emissora de stablecoins do mundo, emitiu mais 480 e tantos milhões de dólares em dólar Tether. Ou seja, é gente que está convertendo o seu saldo bancário em USDT, como o token TRC20 na rede Tron, como o token ERC20 na rede ETH e como o token BEP20 na rede BSC e por aí vai. Ou seja, meus amigos, a outra fenomenologia que está acontecendo é que o discurso daqueles que mandaram os senhoritos desembarcarem no medo extremo está mudando. Agora, eles lembram que eles falavam da dispersão? Renato! Não é só a grana dos ETFs que está indo só para BTC e que está levando a dominância para as alturas. A dominância hoje está caindo 1,5%. Mas como se a BlackRock pudesse criar lastro para os ETFs dela comprando BTC na árvore da esquina. BTC não dá em árvore na esquina. BTC só tem na mão de holders. E holders vendem BTC para comprar algo que vai se valorizar ainda mais, como as altcoins de alta octanagem, como essas do Gemas Altcoin Alert. Aí o outro discurso não era só a questão do ETF, que a grana ia só para os ETFs, era a dispersão. Mas, Renato, isso aí me mandaram mais de 20 mil mensagens. Renato, esse ciclo é diferente. Até meu cachorro ficou empolgado. Nesse ciclo é diferente, porque a gente está vivenciando um ciclo onde se criam mais de 2 milhões de altcoins novas por mês. Então é o ciclo da dispersão. As altcoins não vão explodir. Aí olha o gráfico hoje, olha a XRP subindo 32%, a BNB subindo, nos últimos 3 dias ela subiu quase 20%, hoje está subindo 1,5%, mas a Atom está subindo 11%, a LTC subindo 16%, DOT subindo 12%, enfim, por aí vai. Gente, o problema desses cripto-influencers que chegaram ontem no mercado é que eles não conseguem ligar o queijo ao ratinho. A maioria deles não conseguem. Eles não conseguem entender o seguinte. Vamos lá pro ranking das altcoins da CoinMarketCap. Eles não conseguem entender que quando a dominância da BTC agora está exatamente em... Vamos lá para a dominância. Está exatamente em 60,10%. Caindo 1,5%. Vou até botar no gráfico aqui da dominância, só pra gente entender o que eu tô falando. Opa, botei na dominância do Tether. A dominância da BTC ainda tá ostentando um corpo real comprador no semanal. Não esperem a dominância cair para entrarem nas melhores altcoins. Aí, quando a dominância iniciar o Morobuzu para baixo aqui no semanal, vocês não vão ver 10%, 15%, Atom subindo 11%, Algorand subindo 8%, Kusama subindo 9%, vocês vão ver, vocês podem dobrar esse percentual, vocês vão ver
BNB subindo 7, Atom subindo 20, DOT subindo 25, AVAX subindo 30. Vocês vão ver isso. Vocês não fazem ideia do que é uma corrida maluca e uma atração parabólica para as altcoins. Mas voltando à dominância e aquela incapacidade dos novos cripto-influencers de ligar o queijo ao ratinho, eles não conseguem entender o seguinte: quando a gente olha para a dominância da BTC e vê que o market cap da Bitcoin ocupa 60% de todo o market cap do mundo cripto, eles não entendem o seguinte: qual é o market cap do mundo cripto hoje? 3,06 trilhões de dólares. O market cap da BTC está em 1,8 tri de dólares. Então, a BTC ocupa 60% do market cap de todo mundo cripto. Mas eles não conseguem entender que esse mesmo percentual se aplica a ETH em relação a todas as outras criptos. Ou seja, existe a dominância da ETH. Eles não entendem que a Solana, esse percentual de dominância se aplica da Solana para todo o resto. Ou vocês acham o quê? Que com as meme coins tendo mais de 90% delas sendo criadas na rede Solana e 99% das pools de liquidez de meme coins são criadas numa Pump Fan, ou numa Raid, ou na Camino, que são as grandes DeFis da Solana, em pools de liquidez contra a Sol, todo aquele pump dump de Solana acaba promovendo uma polarização de riqueza em favor da Solana. As pessoas, esses supostos cripto-influencers, eles vomitam um chorume aqui nas redes e o pessoal engole. Aí, um monte de gente me manda mensagem: mas Renato, e a dispersão? A dispersão existe sim, mas ela existe, mas ela ainda alimenta essa vocação ultrapolarizadora das altcoins que promovem a construção da Web3. Então, quando eu quero dizer que a dominância da Solana para baixo continua continua reafirmando a vigência daquele percentual de 60%, o que eu quero dizer com isso? Que se a gente pegar todas as altcoins da Solana para baixo, se todas as altcoins de Solana para baixo, que nada mais é do que o Total 3, vamos lá para o Total 3 de novo. Se a gente pegar todas as altcoins de Solana para baixo, o que eu quero dizer com isso? Que se o Total 3 no dia 5 de agosto estava em 400 bi, agora está em 814 bi. Então entrou 400 bilhões de dólares aqui. Correto? Vamos lá pegar o market cap da Solana. Vamos pegar o market cap da Solana de 5 de agosto até a presente data. De 5 de agosto de 2024, 5 de agosto de 24, estava em 50 bi. E agora está em 106 bi. Então, o que a gente pode concluir desse aporte de 400 bi? Que pelo menos 25, 30% foi parar na Solana. E o que os senhoritos acham que vai acontecer quando o market cap do Total 3, que é a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão de BTC e ETH, bateu 1,4 tri? Agora eu pergunto para os senhoritos, se pelo menos 20, 30% vai parar na Solana. É a dominância da Solana, é o que eu quero dizer. Eu estou tentando fazer com que esses supostos cripto-influencers liguem o queijo ao ratinho. Então, se desses 600 bi que vão entrar, se 150, 200 bi for parar na Solana, quanto será o valor da Solana, Renato? Vamos lá, ligar o queijo ao ratinho. Se a Solana hoje vale exatamente 216 dólares por cada Solana, com um market cap de 100 bi, se eu acrescentar 150 bi, a Solana vai para quase 500 dólares. Vamos lá ligar o queijo ao ratinho. Mas, Renato, e a dispersão? Meus amigos, a dispersão alimenta a vocação ultrapolarizadora do mundo cripto. Por quê? Fica disperso em milhões de altcoins, mas aquelas que constroem a Web3 continuam polarizando mais riqueza que as outras. Aí quando a gente voltar pro ranking, a gente vai perceber
que quando o market cap do Total 3 explodir para 1,4 tri, 1,5 tri, tudo bem, vai haver uma bela dispersão entre todas essas altcoins, mas as que constroem a base da Web3, como uma Solana, como aquelas que estão no Gemas Altcoin Alert, elas aglutinam e elas invocam e reafirmam esse viés polarizador de riqueza do mundo cripto. Vocês precisam entender isso. A dispersão, ela acontece com aquele monte de pump dump. A dispersão, ela basicamente não influencia a capacidade polarizadora da dominância de uma Solana, de uma ETH, de uma BNB, de uma Atom, de uma Avax. Por quê? Porque as pools de liquidez dentro do ecossistema Avax precisam de Avax para ter liquidez. E todo aquele mega pump dump de meme coin deixa liquidez dentro das pools da Avax. E é por isso que a Avax possui a sua própria dominância. É por isso que uma SUI possui a própria dominância. É por isso que uma NIR, que estava valendo 3,80 há 3 semanas atrás, hoje já está 5,93. Liguem o queijo ao ratinho, não sejam menos que minerais, não ostentem um caráter submolecular cerebral. É só ligar o queijo ao ratinho. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, que facilmente, nos Gemas, onde eu garimpei e selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias, as Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde facilmente vocês vão surfar com um risco ínfimo, para não dizer irrisório, onde facilmente vocês vão surfar 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez 1 vezes 6. A segunda subclassificação, que são as Middle Caps, que são aquelas altcoins com uma capitalização um pouco menor, o risco é um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente vocês vão surfar 1 vezes 20. E por fim, as Microcaps e Small Caps, que são aquelas altcoins de capitalização pequena, com um risco bem maior, mas se qualquer das microcaps explodirem, facilmente, eu digo facilmente, e é muito factível que isso ocorra, vocês vão surfar 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100. É só ver o que está acontecendo com Gemas. Tem gente aí multiplicando capital por 4, por 5, e isso que a festa nem começou, a banda nem começou a tocar a música para as altcoins, porque basicamente a dominância ainda nem começou a cair. Não esperem a dominância começar a cair para vocês aportarem nas altcoins que vão efetivamente performar nesse ciclo. Na seara fática, Anthony Pompliano diz que há uma corrida global em andamento pelo Bitcoin e isso não está adstrito aos bancos. Estados soberanos, é o caso de El Salvador já, mas estados soberanos começam a alterar a sua própria legislação para embarcar no Bitcoin ainda neste ciclo. Eu volto a insistir com os minerais. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. E um promotor de Nova York, lembrando que a promotoria de Nova York é considerada uma das promotorias mais hards do mundo, mais faca na bota, por assim dizer, do mundo. É um dos órgãos de repressão criminais mais contundentes, agressivos e que dificilmente dão um tiro na água, por assim dizer. Basicamente, é um dos órgãos de repressão criminais mais poderosos e assertivos do planeta. Um promotor de Nova York sugeriu que o escritório da promotoria em Nova York vai reduzir os casos de criptografia por um motivo muito simples. Boa parte dos crimes contra o sistema financeiro identificados serão figuras atípicas por conta da regulamentação. Basicamente, o Donald Trump vai criar nos Estados Unidos o paraíso para o mundo cripto. E mais de 120 mil cartas foram enviadas a legisladores estaduais norte-americanos para endossar os respectivos projetos de lei, criando reservas estratégicas de BTC. Os principais estados são Kentucky, Alabama e Nebraska. Eles já estão num nível de discussão bem avançada. Provavelmente eles vão criar suas reservas em BTC.
a criação de uma reserva nacional em favor do Tesouro Federal norte-americano em BTC é factível. Não tem como saber se o Donald Trump vai conseguir ultimar isso. Provavelmente vai, mas resta saber qual seria o target de uma criação de um eventual tesouro nacional de Bitcoin em favor do governo federal norte-americano. É muito provável que o projeto de lei da Cynthia Lummis, que manda criar uma reserva em BTC de pelo menos 1 milhão de BTCs, sofra discussão nesse sentido. 1 milhão de BTCs, gente, basicamente seria hoje 93 bilhões de dólares. Isso não é nada pro governo norte-americano. Basta vender lá um pouco de algumas toneladas de ouro lá da sua reserva de ouro e pronto, estava resolvido o problema. O governo, o tesouro americano ficaria exposto ao ouro e ficaria exposto ao BTC. Mas o mais incrível é que essa discussão era uma verdadeira piada nos ciclos anteriores. Se você pudesse mostrar um jornal de 2024 lá no ciclo de 2020 e mostrasse isso para um economista da old school, aqueles que estão com a mente presa no monopólio estatal de riqueza impressa, os tiozões da Petri 4, gente, eles dariam risada, mas isso já é uma realidade. O Pompliano já disse que estados soberanos estão promovendo mudanças na própria legislação para embarcar na BTC nesse ciclo. Meus amigos, o sujeito para estar fora do mundo cripto precisa ser bem menos que um mineral. E o Bitcoin basicamente se descolou de Wall Street, que corrigiu como um todo. Para vocês terem uma ideia, a Nasdaq tombou 2,47% no pregão de sexta-feira, o S&P 500 1,32%, o Dow Jones 0,70%, enfim, foi uma sangria desatada no mundo TradeFi. A BTC parece que se descolou e não tá nem aí se o Fed vai cortar 0,25 ou 0,5 ou se não vai cortar. Enfim, a BTC ligou o banzai para Wall Street. E, sob o lustre de Mar-a-Lago, o Trump está dando jantares de gala na sua propriedade em Palm Beach. Não foi diferente nessa semana. Ele deu um jantar de gala e indicou basicamente pessoas do seu círculo pessoal para comandar os principais cargos da República. O mercado e o mundo político foi pego de surpresa. Matt Gaetz para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. É um amigo pessoal do Donald Trump. Agora os democratas estão tentando ressuscitar um dossiê que existiria contra ele, mas o problema é que os republicanos estão embarreirando e criando bloqueios para que esse suposto dossiê apareça. A Tulsi Gabbard, que também é uma republicana congressista que vai comandar a Direção Geral de Inteligência, ficarão subordinadas a ela a CIA, a NSA e o setor de inteligência do FBI. Outros, nome Robert Kennedy Jr. para o Departamento de Saúde. Enfim, o Trump, basicamente, o que estão dizendo, né, quem tem acesso a essas festas, o que estão dizendo é que o Trump, ele basicamente senta numa mesa, ouve um pedido de nomeação ou uma solicitação de nomeação, ele consulta 1, 2, 3, 4 assessores mais próximos, consulta o Elon Musk e basicamente decide ali. Ele não bebe, é um detalhe interessante sobre o Donald Trump. Apesar dele dar essas festas regadas a tudo quanto é tipo de bebida, ele basicamente não bebe, fica alerta o tempo todo e decide, nesses jantares de gala em Palm Beach, quem está ocupando os principais cargos da República nos Estados Unidos. O mais interessante é o Departamento de Justiça, onde todo o alto escalão, todo o primeiro escalão está sendo ocupado pelos advogados criminais que defenderam ele, desde o escândalo dos documentos secretos em Mar-a-Lago, passando pelo Hush Money, que ele tentou pagar para ex-atriz pornô, dizer que nunca teve caso com ele. Mas enfim, e isso que o juiz desse caso do Hush Money até desistiu de prolatar a sentença, falou que agora não tem mais prazo. O caso lá dos documentos secretos que ele teria levado para Mar-a-Lago depois de deixar o cargo de presidente, a promotoria
federal também está desistindo, ou seja, o Donald Trump está numa maré excelente. Nesse cenário, meus amigos, a BTC não parece que vai descansar aqui no diário. A gente deu o primeiro toque na upper da banda de Bollinger fracionada na Fibo, isso já tinha acontecido no último esgarçamento, agora falta um segundo e terceiro toque, por isso que eu estou falando que a gente vai buscar 109 para depois buscar a mediana. Então a gente deve bater em 109, depois vai buscar a mediana e corrigir para 90, talvez 88. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados, porque esse bull run será lembrado sim como a maior transferência de riqueza desse século. Meus amigos, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.